é duplamente sem ser considerado eximido. Então, é dessa forma que vai ser tratado. Agora, existe esse cronograma paralelo. Livro de registro de empregados vai ser substituído. Estou falando as do Ministério do Trabalho, né? RAIS, preciso de um ano de exercício completo dessas informações para poder substituir a RAIS. Até lá, manda-se o E-Social e também a RAIS. Mas esse cronograma, vocês podem ficar tranquilos, já está mapeado. Os do Ministério do Trabalho eu posso até falar, porque eu coordenei esse grupo lá que fez esse estudo. Mas a Receita tem o dela, ela já apresentou aqui que é o do DCTF Web, né, que vai implantar a DCTF Web, que de uma certa forma é também uma forma de desburocratização. Mas por trás disso tem a substituição da GFIP, a substituição do MANAD, a substituição de uma série de outros eventos de saúde e segurança, vai ter a substituição da CAT, do PPP, enfim, e de uma série de outros, que como eu falei com vocês, são 14 obrigações. A carteira de trabalho, que vai ser implantada a carteira de trabalho eletrônica, enfim, é um cronograma variado, não é unificado. A partir de agora, todas as obrigações vão acabar. Não, é gradativo, cada órgão tem o seu cronograma. Boa tarde. Minha pergunta ela é sobre as filiais. Uma filial que tenha CNPJ diferente da matriz, como vai ser o comportamento dela, a responsabilidade dela? Por exemplo, na geração das guias, da autonomia da informação, do cadastro, como que vai funcionar isso? Neste caso, como eu falei para vocês, na atividade privada, essa vinculação no S1005, que é de estabelecimento, ela tem que ser tem que ser idêntica. O CNPJ raiz é idêntico para todos os estabelecimentos, é só tratado como filial. Para os órgãos públicos, há uma diferenciação, como eu disse. Eu posso mandar um evento, antes, eu até tenho que contar uma história para vocês entenderem melhor. Antes, a ideia da Receita Federal e dos órgãos do Ministério da Fazenda também era tentar fazer um evento, por exemplo, a União, ela seria responsável por encaminhar de todos os funcionários públicos da União, um único evento do E-Social. Aí, obviamente, isso não é factível, né? Aí eles falam, poxa, mas Senado Federal, o Executivo, quem vai mandar? O Senado, é o Congresso, é o Poder Judiciário, é o Executivo. Perceberam que realmente a Defensoria Pública tem essas instituições todas. Aí você não, vamos fazer então por poder. Né? Cada poder, inclusive, e também aquelas instituições que têm quase natureza de poder, que é o Ministério Público, Defensoria Pública, né? Você estaria separado também. Também não vingou a ideia. E aí chegou à conclusão seguinte, mas todo CNPJ manda? Também era infactível, porque essa emissão de cadastro dos órgãos públicos, ela não é muito uniforme. Então, eu tenho prefeitura que tem um CNPJ, até se deu uma unificada recentemente, mas ainda não é. A gente já tem um resquício grande ainda de prefeituras que têm um único CNPJ, mas que têm filiais. Outros que têm prefeituras que têm vários CNPJs de acordo com o órgão. Então, não é muito coesa ainda essa situação. Então, a ideia é fazer, a ideia não, o que está definido é que quem vai mandar esses eventos serão as unidades gestoras de orçamento. E essas unidades gestoras de orçamento, a Receita Federal sabe quem são elas. Então, quando eu mando ali, quando eu vou informar essa unidade gestora de orçamento, eu identifiquei ela no evento S1000, e vinculados a ela, os galhos dela, serão aqueles CNPJs, mesmo com raiz diferente, que estejam vinculadas a essa unidade gestora de orçamento. E vai existir uma regra de validação no layout para poder realmente não se reproduzir em CNPJ, todos enviando, uma hora ele aparece como estabelecimento, outra hora ele aparece como unidade principal, enfim, vai ter uma validação para isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim.
devo até confessar que eu pensei que haveria até uma substituição do serviço dessas empresas, elas ficariam até com o serviço meio quebrado, porque uma parte teria que fazer. E, por enquanto, eu ainda estou com a visão de que o serviço vai ser feito em duplicidade. Né? Você vai ter que imputar coisas no sistema do E-Social e os caras vão ter que trabalhar lá com enrolado nessa história. Então, assim, eu gostaria só de ampliar assim, essa resposta sobre essa questão. Bem, hoje as empresas de TI elas estão trabalhando conosco desde o início. Muitas empresas de TI elas têm trabalhado, especificado, homologado. Nós temos o comitê, o grupo de trabalho que as empresas trabalham. Eu tive em Resende, dei uma palestra com uma empresa de TI que ela chamou várias prefeituras daquela área. Eu não lembro nem o nome da empresa de TI. Mas eu posso te dizer que várias empresas de TI, e elas estão preparadas para isso, porque o que elas vão fazer? Tem a folha de pagamento. Hoje, o que elas fazem? Elas pegam a folha de pagamento, jogam dentro do CFIP e transmitem para a GFIP. O que elas estão preparando agora? Elas vão pegar a folha de pagamento, transformar no layout nosso e vão mandar um XML. Então, hoje as empresas de TI, elas, que fornecem folha de pagamento, elas já estão trabalhando já para fornecer esse tipo de serviço. Se essa empresa de TI não estiver trabalhando nessa linha, ela vai perder o bonde aí. Mas, com certeza, muitas empresas de TI, muitas estão trabalhando conosco desde o início, tá ok? Só complementando um pouco a sua informação também, que eu acho que ela entra um pouquinho nessa parte contratual, né? Então, a gente tem, primeiro, você tem o órgão que desenvolve o seu próprio software, né? É o caso dos tribunais, de um modo geral. O Poder Judiciário parece que desenvolve o seu próprio software, pelo menos da Justiça do Trabalho, que eu sei que ele desenvolve o seu próprio software. E tem os outros órgãos, ou municípios, ou mesmo judiciários estaduais, que talvez não seja o caso. Eles comprem o software dessas empresas. Como a Dilson muito bem falou, essas empresas hoje, elas trabalham diretamente com a gente, várias delas estão desenvolvendo diuturnamente lá o E-Social e o farão também para os órgãos públicos, para que vocês possam adquirir um produto bom. Só que tem uma peculiaridade interessante aí, que até recentemente, é que deve-se analisar bem o contrato, porque às vezes no seu contrato, que foi feito com essa software, já existe a previsão dela própria atualizar o software de acordo com as obrigações criadas pelo governo, pelo fisco, de um modo geral. Eu já percebi que muitas delas têm essa obrigação contratual e elas estão fazendo isso sem custos adicionais ao contrato. Embora, obviamente, elas vão fazer isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, menos desenvolvida para poder cumprir o contrato, e vão oferecer produtos para poder fazer esse aperfeiçoamento depois. Então, acho que é interessante fazer uma análise contratual bem feita para poder saber se deve ser feito um contrato adicional ou não, e pedir um jurídico, talvez, para analisar essa situação. Então, essa questão assim, que a gente vai ficar muito atento, uma possibilidade de fazer um termo aditivo ou algo parecido, se não houver essa previsão. Ou vai ser em janeiro, joga a justiça. Exatamente. Até o final do ano tem que ficar ligado, sabe? Jogar um termo aditivo, fazer Correto. Correto. Eu acho que é interessante, inclusive, você verificar se a sua empresa de software contratada, ela tem participado desse processo. Se não, tentar colocá-la nesse processo, procurar, começar a pressioná-la para entrar na produção restrita, para desenvolver, enfim. Isso é interessante. Agora, muitas já estão com o produto bastante desenvolvido, né? Inclusive, elas já estão, inclusive, nesse primeiro grupo de eventos, são elas que desenvolveram, a maioria, né, no caso, que disponibilizou o seu produto para esses clientes que já entraram agora no primeiro grupo. Nós teríamos simplesmente que fazer essas modificações, essas adaptações para os órgãos públicos. Boa tarde. Aqui. Boa tarde. Aqui. Não, está falando lá, o rapaz. Boa tarde. Falou-se em ajuste no E-Social por conta da reforma trabalhista. Eu perguntaria, eu fiquei com essa dúvida,
o conceito que foi mudado na reforma trabalhista da intrajornada, sei que é uma questão de mérito, e isso vai ser avaliado no E-Social, se tem retenção, se tem incidência ou não? Bom, nós fizemos um estudo, inclusive eu participei dele também, dos impactos da reforma trabalhista, não só de um modo geral para o trabalhador, no âmbito do Ministério do Trabalho que fiscaliza, mas também no layout. E nós fizemos umas modificações, as modificações necessárias no layout, ou pelo menos aquelas que nós enxergamos imediatamente. Mas vocês todos sabem que acredito que uma lei, quando ela é nova, principalmente essa lei que foi feita de maneira sodada, a gente não tem muita condição de estabelecer objetivamente e previamente qual será o resultado dessa interpretação, né, dessa interpretação legal. Por quê? Porque o direito não é composto só pela norma e a interpretação não é só literal, existem princípios, né, que você tem que olhar, que tem força normativa, tem outras normas, tem que fazer uma interpretação mais sistemática. E como essa reforma foi feita de maneira muito rápida, ela não observou muito essa maturação que é necessária e tampouco a técnica legislativa necessária. Então, há muitas contradições internas. Feitas essas considerações, a jornada lá, a possibilidade de você informar essa jornada, esse intervalo intra-jornada. Isso não é do E-Social, isso vai ser da interpretação de vocês. Como que vocês vão interpretar essa nova incidência, se tem incidência ou se não tem incidência, né? Eu acredito que você está se referindo aí àquela hora extra ficta, não é isso que se cobrava no caso de... É o intervalo intra-jornada, aquele horário de almoço. Sim. A possibilidade de redução dele, a possibilidade Exato. de, no caso de você trabalhar, na verdade, agora você não tem a penalidade é uma espécie de uma penalidade, né? Era tratada Agora tem um caráter indenizatório, né? Então, mas o E-Social está preparado. Essa interpretação, a forma como ela vai se assentar, isso já é outra coisa. O Ministério do Trabalho ele vai soltar instruções normativas e portarias sobre esse tema. E aí vai ser oficial, pelo menos o entendimento do Executivo sobre o tema. Tá ok, obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que fica... Deixa ele, o rapaz aqui na frente. Depois traz o microfone aqui pro Pode falar. colega que quer Não, fazer a pode pergunta. falar, Não, pode deixa fazer ela essa falar, pergunta, deixa ela depois falar. traz o microfone aqui. Eu tenho dúvida de... Peraí. Primeira e última palestra em 2018, porque está faltando a presença dos gestores, né? Olha só, esse foi o primeiro encontro organizado. Tá? A nossa ideia é realizar mais alguns encontros. Tá? A gente está até trabalhando na possibilidade do próximo ocorrer em maio, para a gente poder aprofundar um pouco o nosso conhecimento a respeito do E-Social. Tá? Quanto à vinda ou não dos gestores de cada ente público, cabe a eles, né, virem e se inscreverem, e vão ser muito bem-vindos. Boa tarde. Uma dúvida de como ficará a comprovação do recolhimento do valor retido dos dos prestadores de serviço. Porque atualmente é gerada uma GPS individualizada e normalmente a empresa contata o tomador e é entregue a GPS com autenticação eletrônica, comprovando que o valor foi repassado para a Receita Federal. A partir do momento que isso for gerado num DARF unificado, onde constam os valores de várias empresas, como que eu comprovo para determinado prestador de serviço que o valor retido dele compõe o DARF que eu tenho quitado no mês? O DCTF Web ele tem um relatório justamente para resolver esse tipo de problema. Então, apesar de ser uma única guia, no único CNPJ, eu vou conseguir gerar um relatório dizendo o que compõe aquela guia, inclusive o prestador, o valor e o CNPJ daquele tomador. Mas ali todas as empresas. Com todas as empresas. Mas aí se eu vou prestadoras. passar para uma empresa o que foi retido das outras empresas... Não, você vai poder gerar também por rubricas, né? Ah, então, para cada Para prestador de cada serviço um, eu tenho... sim. Isso, mas um atualizado. relatório. Um relatório. Um relatório. O DARF não, o DARF é único, tá? Aham, tá, obrigada. Boa tarde.
e consequentemente, passado direto para a DCTF Web, já que viria... Como que você faz hoje na DIRF? Hoje, da DIF, eu só retenho o imposto de renda dele, claro, a parte do INSS, se for o caso, a parte do 465, não, porque nós não temos convênio, quer dizer, o Estado com a Receita Federal. Então, você não faz isso. Então, no FDRINF vai continuar a mesma coisa. E ainda existe um detalhe. O imposto de renda retido da pessoa jurídica, hoje se recolhe para o Estado. Inclusive, existe uma questão, inclusive, já foi tema do Judiciário, que a Receita Federal tem autuado os entes públicos por ter retido para os seus cofres públicos. Então, tem sua normativa, inclusive, acolhendo isso, né? Enfim. Com a entrada do E-Social, você vai continuar retendo e a Receita Social vai continuar autuando. Porque não vai mudar nada, tá? Mas, de fato, o que eu queria deixar claro, com a entrada do E-Social, esses procedimentos, eles não vão mudar. Esse litígio aí, mas eu até desconheço que a Receita, porque é um direito, né? Esse valor ser remetido das retenções para o município. Que é o artigo 157, inciso 1. Né? Mas eu desconheço esse aí. Mas, de qualquer jeito, com o E-Social, ele vai continuar. Tá ok? Tá ok. Não, vai continuar esse litígio que ele falou aí, que as empresas... Porque no início ele falou que as retenções reverte para o município e Estado. E está tendo um litígio que a Receita está cobrando. Honestamente, eu desconheço. Mas não vai mudar o procedimento. Não, eu também desconheço isso, mas a gente realmente repassa para o... Fica no Estado, no nosso caso, né? É correto. Não passa para a Receita, não vai para o Federal. Não, a gente recolhe numa guia nossa. Isso aí. Vai continuar. Vai continuar. No caso, a dúvida é operacional. Na hora de classificar as rubricas da folha de pagamento, para vincular as descrições do E-Social, como é que a gente vai fazer, no caso em que, até é um caso concreto nosso, rubricas que o servidor pode optar por contribuir ou não para a Previdência? Eu não entendi muito bem. Você está criando a sua tabela de rubricas? Já existe a tabela, que a gente tem na folha de pagamento. Sim. Tá? Vamos supor, rubrica de cargo em comissão. Tá? Aí nós vamos lá fazer a vinculação com a descrição do E-Social. Sim. Tá? A rubrica de cargo em comissão, servidores podem optar por contribuir para a Previdência ou não. Como classificar? Tem algum meio termo ou só tem que contribuir ou não contribuir? Não, sempre a rubrica ou ela vai sofrer incidência ou não vai sofrer incidência, não tem como ter meio termo. Aí existem rubricas que já tem mais ou menos um padrão que sofrem tributação, mas se eventualmente você entender ou tiver algum amparo judicial entendendo que determinada rubrica não sofre tributação, você cria uma rubrica nova, coloca que ela não sofre tributação e registra o número do processo lá na tabela de processo administrativo, dizendo aquilo, porque isso vai ser verificado a posterior num momento de malha. O Alex, se você me permitir, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Você está querendo saber o seguinte, você tem um funcionário que incide a contribuição previdenciária para o cargo e comissão, e outro funcionário que também tem cargo e comissão, mas que não incide, é isso? Por opção dele. Você cria duas rubricas diferentes, exatamente porque ali não tem uma vinculação. Se você cria uma rubrica que é cargo e comissão, porque função gratificada, suponha que você deu esse nome, gratificação de função. Você não precisa criar só uma rubrica com uma incidência. De acordo com a situação, você pode vincular aquela mesma natureza de rubrica com incidências diferenciadas, tomando cuidado, como o Alex falou, de que se for advinda de algum processo judicial, você vincular o processo judicial lá que, porventura, não tenha, que tenha isentado aquela incidência naquela rubrica específica. É isso a sua dúvida? A gente imaginou que teria que fazer isso mesmo, né? Criar... Isso. Isso. Felizmente. Eu queria só fazer um pequeno acréscimo. Teve a nossa colega ali que fez uma pergunta, né? Só para a questão, por exemplo, do tomador ter que apresentar um documento para o prestador comprovando que ele fez efetivamente a retenção. Isso.
Então, o tomador ou o prestador? O prestador tem um link lá para ele ter certeza de que foi recolhido para a Receita. Imprime a GPS. Nas Entendi. outras empresas menores, ele normalmente se reporta ao setor de pagamento e pede uma cópia da GPS quitada. Entendi. O preenchimento do sistema comprova que eu declarei, mas não comprova que eu recolhi. Eu queria ver o seguinte, na realidade, para o prestador, essa informação não é relevante. Se o tomador efetivamente recolheu ou não. Se ele emitiu a nota fiscal e destacou na nota o valor da contribuição previdenciária devida e foi pago deduzido esse valor, se o contratante, o tomador, recolheu ou não recolheu, a responsabilidade é toda do contratante. O prestador não tem responsabilidade sobre isso. O prestador vai poder fazer a compensação normalmente, sem problema algum. Mesmo que o tomador, por alguma falha, declare no sistema dele um valor diferente do que foi destacado na nota, talvez por discordar responsabilidade do tomador. Alex, só complementando, inclusive, são dois eventos, 2010 que o tomador informa e o 2020 que o prestador informa. Isso. Lá na DCTF Web, eu vou abater a informação do prestador. Isso. Então, o prestador é que vai abater. Depois, se não estiver batendo com o tomador, eu vou correr atrás. Então, a informação que nós vamos tomar lá na DCTF para abater a guia, no caso das retenções, vai ser a informação do prestador. Eu fiz o destaque, para a Petrobras, ele me reteve R$10 mil. Informou lá, eu vou acreditar nele. Vou abater a guia, mas vou fazer o batimento com a Petrobras. Se tiver errado, eu vou intimar a Petrobras. Olha só, o cara está falando que bateu 10, não destacou e você só recolheu 9. Aí já é nossa demanda aqui. Então, vocês pegam essa divergência e o que vale para fins do prestador de serviço... É a informação do prestador. Do prestador, ainda que seja a menor, se ele declarar a menor... E qualquer informação que o prestador mandar, que a gente vai assumir. Tá? Eu queria complementar uma coisa com relação à pergunta que o senhor fez relativa à presença dos gestores. A gente já fez algumas apresentações aqui no Estado do Rio e uma coisa que a gente observa é que a presença dos gestores é muito pequena nesses eventos. Aparecem os contadores, aparecem os funcionários de RH, mas a presença dos gestores é mínima. E isso é crucial para o E-Social. Por quê? O E-Social, na verdade, vai promover uma mudança de paradigma dentro das empresas. E os gestores, como principais interessados nessas empresas, ele deveria saber que isso está ocorrendo, ou se não está hoje, mas daqui a pouco vai estar efetivamente ocorrendo. Então, eu entendo que isso, na verdade, é um paradigma que a gente vai ter que tentar quebrar aqui no Estado, porque isso acontece realmente, a gente tem constatado isso nas apresentações que a gente tem feito. Eu peço mais uma vez a informação de que todos cheguem nos seus municípios, nos seus órgãos públicos, conversem com os gestores, expliquem tudo que vocês ouviram aqui e deixem bem claro que o E-Social para órgão público começará impreterivelmente em janeiro de 2019. Faça alguma coisa ou não. Então, o órgão público que não começar agora a se preparar para o E-Social vai sofrer sanções, sim, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, de todos os lados, se ele não começar em janeiro de 2019, cumprindo o faseamento. Então, é preciso que os gestores públicos sejam informados, porque serão responsabilizados. Fique bem claro isso. Complementando, até porque, como foi falado aqui antes, esse ano é ano curto e é ano de eleição. Então, geralmente, no caso, os gestores que estão lá como presidentes, eles estão mais vinculados na campanha deles, né? Então, é interessante realmente que a gente faça isso. Mas o prefeito ainda continua o mesmo, né? Porque a eleição esse ano, o exercício, o prefeito vai ser responsabilizado, porque na entrada do E-Social é ele que vai estar lá gerindo o município lá, que agora é só para governador, né?
Né, e aproveitando o mote aí da presença dos gestores, o TCE, que foi o responsável aí por convidar os municípios, né, a participar desse evento, pode ressaltar isso para o próximo evento, que é essencial, né, a presença deles e tudo mais, né, de forma que a gente tenha uma presença, quem sabe, um pouco mais significativa. Sim. Né? O Mauro me lembrou bem aqui há pouco, é importante passar isso para vocês também, que o conteúdo dessa palestra ele foi todo gravado e vai ficar disponível, tanto os slides como o vídeo, né, das palestras, no site lá da Escola de Contas do TCE. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem rever algum ponto, vai estar disponível no canal do YouTube, né, João? E no YouTube também da escola. Bom, boa tarde. No YouTube da escola, tem um canal do YouTube, e no site, o mesmo site que foi utilizado para a inscrição. Tá? Mas, se vocês não se importarem, eu posso dizer que é www.ecg.tce.rj.gov.br, acho que a extensão é similar de vocês. Então, ECG, de Escola de Contas e Gestão.tce.rj.gov.br. Bom, já que eu estou falando, só dizer dos gestores, na verdade, a Escola de Contas, ela é de Contas e Gestão. Então, nós temos algumas atividades de gestão também, desde tomada de decisão, planejamento estratégico, uma série de atividades e cursos, e a presença dos gestores é risível. Quer dizer, se eu não me engano, 5 ou 6, ao longo desses 10 anos, estiveram presentes em um curso dessa natureza. Então, isso é uma característica do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei de outros estados, não saberia dizer, mas do Estado de Janeiro eu tenho certeza em afirmar. Mas eu acho que as coisas vão mudando aos pouquinhos, a gente também tem que fazer um trabalho de convencimento, de persuasão e oferecer bons produtos. E a gente, do tribunal e da escola, temos ido aos municípios fazer uma apresentação da importância do que a gente tem para ofertar. Bom, nós fizemos um esforço para chamá-los. A agenda, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas no próximo evento, e vamos discutir aqui a tentativa de fazer em maio, um próximo evento, se todos puderem, já digo aqui que vai fazer com mais tempo, se for possível, porque o colega do SST, Saúde e Segurança do Trabalho, são eventos importantes, que também vão atingir o órgão público. Tem a colega da Secretaria da Previdência, específica de órgão público, que é de Brasília também, não pôde vir. Se for possível, assim, um dia e meio, 2 dias, seria o ideal para nós fazermos um trabalho, até a gente me apresentar, porque eu tive que correr muito aqui para poder dar tempo, mas poderia falar com mais calma. A Margarida teve que correr muito na parte dela, mas porque ficou muito limitado, mas estaremos aí disponíveis, só a gente marcar. Vamos agendar os 2 dias, com certeza. Vamos trabalhar nesse sentido. Tem um colega ali ainda querendo falar, né? Vamos tentar ver se a gente filtra, porque eu não quero também o horário do evento, não sei se a gente tem horário até muito tempo, né? Então, vamos lá, pode falar, meu colega. A pergunta é muito simples, é só para saber quais são as punições para o não cumprimento do cronograma. Instrução normativa 971. Estão todas lá. Acredite, estão lá. Pois é lamentável quando a gente não aprende pelo amor, né? Tem que necessariamente aprender pela dor. Mas a dor também é uma grande professora. Boa tarde. Eu trabalho no setor de tecnologia do tribunal e, com certeza, muitas dúvidas que fazem sentido vão começar a surgir quando a gente efetivamente começar a desenvolver, né? Enfim. E muitas dessas dúvidas, creio eu, seja por falta de interpretação ou então até pelo fato do manual não ser suficientemente claro, muitas dessas dúvidas a gente vai ter que recorrer a alguém que possa conversar com a gente, falar, não é assim, né? Enfim. E eu queria saber se existe um canal disponibilizado para isso, sejam dúvidas de tecnologia, sejam dúvidas de negócio, como essa que meu amigo, que trabalha na folha de pagamento, apresentou agora, sobre a rubrica que incide ou não a contribuição previdenciária. Eu tenho certeza que ele vai ter outras dúvidas quando a gente começar a desenvolver. E eu queria saber se existe um canal de comunicação. Qual que é o seu nome?
Meu nome é Vitor. Olha, nós temos alguns canais de comunicação, né? Talvez o mais precário de todos seja que ele fale conosco, que a gente olha, vê e tenta corrigir o erro, mas não responde diretamente para a pessoa, transforma aquilo num FAQ, né? Mas acredite, são lidas todas. Agora, o canal mais eficiente é o canal que a gente criou com um grupo que a gente chama de empresas piloto. Essas empresas piloto, elas têm elas trabalham diretamente com a gente e aí elas vão desenvolvendo o software. Entre essas empresas piloto, tem as empresas, obviamente, que estão desenvolvendo o seu software, né? As empresas que desenvolvem o software próprio, como a Petrobras, a Tepila, né? Algumas, como também as empresas que desenvolvem software para vender, a ADP, SAP, Oracle, enfim, várias outras, né? Só para citar algumas. A nossa ideia, que a gente vai fazer também, e aí a gente gostaria da colaboração de vocês já poderiam começar a fazer isso, é criar esse mesmo grupo no âmbito dos órgãos públicos. É uma troca de informação constante, seja entre vocês, que eu acho que talvez seja até mais rica, e, obviamente, um canal com a gente. Por isso que eu falei, coloquei o Rômulo aqui hoje como esse canal para vocês entrarem em contato com a gente. Entre em contato com ele, ele é muito eficiente, ele inclusive me deixou aqui, ele já tem um trabalho avançado nisso, ele falou que pode disponibilizar, que é só entrar em contato com ele, ele tem aqui, ele até falou que ele já pode disponibilizar, deixou aqui para mim, ó. Tabela de rubricas comparativa com as tabelas de rubrica do E-Social, já com essa base de incidência que ele já fez para o tribunal, já trabalhou longamente nisso, colocando incidência, ele falou que disponibiliza para todo mundo. Ele tem um plano de gerenciamento do projeto E-Social, ele também criou esse plano gerencial, ele falou que disponibiliza tudo. Ele já tem todos os layouts do E-Social na planilha Excel, com uma observação na frente, todos aqueles que se aplicam para os órgãos públicos. E ele tem um organograma dos eventos do E-Social também, falou que pode disponibilizar tudo isso. Então, entrem em contato com ele, que ele também está na mesma situação de vocês, está mais avançado, tem um contato próximo com a gente, porque ele, desde o início, já se envolveu muito no projeto e a gente acabou elegendo ele, porque ele já está muito avançado. Então, a troca de experiência entre vocês será muito importante, mas vocês também terão acesso a gente, sobretudo quando a gente estiver implantando, homologando esses eventos característicos dos órgãos públicos. Tá bom? Obrigado. Mais nenhuma pergunta? Mais um. Vamos lá. Dando continuidade ao que ele falou, tem um canal com relação ao REINF? Tem um canal com relação ao REINF, mas nós não temos um grupo de trabalho. O grupo de trabalho é o mesmo das empresas piloto para o E-Social e FD REINF, são reuniões diferentes, tá? O canal que nós temos é apenas do ambiente de produção restrita, porque a FD REINF, similar ao E-Social, nós também temos um ambiente de teste. Se vocês tiverem algum evento já preparado, podem mandar também. Mas o único canal que nós temos são empresas que mandam para o ambiente de produção restrita da FD REINF e nós respondemos também por perguntas e respostas, que é o FAQ. Tá? Mas nós ainda não criamos também um grupo de trabalho para o órgão público da FD REINF. E não temos um fale conosco, salvo a produção restrita. Mais alguma pergunta? Não? Queria agradecer a presença de todos vocês, em especial dos nossos palestrantes, que gentilmente passaram um dia aqui conosco, e vamos nos encontrar novamente em maio. Aí vamos tentar achar uma data que seja boa para todos nesses 2 dias. Obrigado, gente, um abraço, bom retorno a todos para casa.